Bom, boa noite. Então, vou começar agora, só, mas eu queria saber, colocasse no chat para mim lá de que cidade que vocês estão conectados. Antônio Linto, Castro, Ponta Grossa, Ponta Grossa. Sara, da onde? Sara? Sara, cadê você? Quem que não colocou ali ainda? Sara, Ponta Grossa. Bom, vamos lá, pessoal. Então, eu marquei essa conferência aqui para a gente conversar um pouquinho a respeito da gestão da vigilância em saúde. Então, faltam quantos módulos para vocês terminarem o curso? Para os que foram normais, assim, tipo. Se eu não me engano, parece que é esse e mais 2. Então tá. Então é mais para o final agora mesmo, né? Então, a questão da vigilância em saúde, alguém trabalha na vigilância em saúde que está aqui na sala, não? Pode ser que não trabalhe na vigilância, mas faz vigilância em saúde de alguma forma, né? Marcos, lá, pegamos o teu caso da UPA lá. Chega mordida de cachorro lá? Todo dia, mordida de cachorro, picada de cobra, aranha. Escorpião, não? Sim, bastante. Bastante. E que mais? Reação vacinal. Reação vacinal não é tão comum, mas aí chega mais os casos de tuberculose, meningite, né? Casos de intoxicação exógena, automutilação e os casos de negligência que a gente acaba notificando com idosos, crianças e adolescentes. Bom, vigilância em saúde, a partir do momento que nós estamos com a epidemiologia linkada na vigilância em saúde, praticamente, então, todas as atividades que a gente desenvolve, de alguma maneira, vão estar compostas dentro da dinâmica da vigilância em saúde, né? Epidemiologia, se a gente for pensar, sempre que a gente vai ter que ter espaço, tempo e pessoa. E aí, espaço, tempo e pessoa, né? Então, um tripé aí que vai estar, de alguma coisa vai estar acontecendo. Ou as picadas por animais sinantrópicos no município de Campo Largo no período de tanto. A gente já tem o espaço, que é Campo Largo, nós temos as pessoas, né, tipo, que foram afetadas, e o período que aconteceu aquilo. Então, a gestão da vigilância em saúde ela é bem dinâmica. A gente viu pela própria pandemia que aconteceu que a gente começou a ter um outro enfoque da vigilância em saúde no sentido dos metadados, quase, né? Porque nós precisávamos ter uma resposta muito rápida em cima de modelos preditivos ou mesmo de alimentar o sistema até para vacinação, para saber qual que era a nossa cobertura vacinal com relação à Covid-19, quais eram as reações vacinais, os efeitos adversos, entre outras coisas, ainda mais com uma vacina elaborada tão a curto prazo, né? A vigilância em saúde, então, ela requer, assim, digamos, uma, uma seriedade e uma fidelidade com relação aos dados que são inseridos. Sejam eles dados de prontuário, né, que pode ser qualquer sistema, ou SUS, TASI ou outro, ou dados também inseridos em sistemas específicos, como o SINAM, como SNPI, que é o da imunização, que é super importante. Então, a gente tem alguém que trabalha com imunização aqui? Não. E vocês? Que reflexão que vocês fazem com relação a fazer vigilância em saúde e desenvolver vigilância em saúde? Vamos ter os depoimentos aqui. Marcos, qual que é a tua interface? Começar por você, que já vou explorar você. Eu acredito que é um ponto bem relevante, professor, porque permite, né, ter subsídios para que o município consiga ter a estratificação dos cenários dos agravos em saúde, né? E aí, a partir disso, são elementos muito fundamentais para até subsidiar financiamento de determinadas ações em política de saúde, né? Então, é aquilo, se o município não tem determinada ação, muitas vezes é porque os dados, eles acabam sendo, de alguma forma, tem algumas lacunas, né? Então, assim, a vigilância, ela pode fortalecer justamente a questão de ações estratégicas e financiamentos na política de saúde.
essa questão dos dados é a questão mais importante que nós temos. Apesar que o Ministério da Saúde ele tem uma dificuldade de lidar com os dados, mesmo com os sistemas. E às vezes a gente vai num congresso com dados de 2021, por exemplo, e o cara do Ministério tem os dados de 2023 até a semana do evento. Então, isso às vezes nos deixa bastante chateados, porque não são dados em tempo real, muitas vezes, que tem. Na gestão da vigilância em saúde, uma boa alternativa é você ter uma sala de situação. Não é muito comum, claro que em municípios pequenos é muito difícil a gente ter uma sala de situação, mas muitas vezes nos municípios pequenos consegue-se agir mais com o arcabouço parecido com uma sala de situação do que municípios médios e grandes. Por quê? Porque no município pequeno, por exemplo, quem que é de Antônio Olinto aqui? Eu vi que tinha Antônio Olinto aqui. Cadê Antônio Olinto? Rosineia. Sou eu, professor. Você, Rosineia. Você trabalha onde lá em Antônio Olinto? Eu só resido em Antônio Olinto, professor. Eu sou tutora de estágio do curso técnico de enfermagem na cidade de São Mateus. Então tá. Então foge um pouquinho para a gente tentar entender. Mas daí eu sou tutora de estágio saúde do idoso, então eu fico mais em instituições de longa permanência. Mas vamos pensar, por exemplo, no caso mesmo. Instituições de longa permanência é ótimo a gente pensar em vigilância em saúde de uma maneira pouco convencional, digamos assim. Por quê? Porque os agravos que acontecem em instituições de longa permanência, eles têm que ser notificados. Como é que vocês fazem? Vocês conseguem notificar? Você sabe se notificam ou não? Eu acho que nessa instituição que eu estou agora faz pouco tempo, mas teve um caso de um idoso que eles notificaram. Tem uma técnica responsável, que não é enfermeira, mas ela é a técnica responsável do local, e eles, se eu não me engano, eles acionam o SAMU e fazem essa notificação por lá, não fazem pela instituição. Eu acho até, mas tipo, por exemplo, é muito comum em idoso, vamos pensar lá, queda. Se nós pensarmos em queda de plano elevado ou queda, etc., ele vai ter que compor lá na epidemiologia, a gente vai ter que saber também, né? Então, se a epidemiologia está dentro da vigilância em saúde, então, uma queda em idoso, de alguma forma, ela vai ter que estar computada esse dado em algum local, né? Para a gente conseguir, por exemplo, prever, estudar e saber de que maneira essa fragilidade dos idosos pode ser melhor gerenciada. Amenizada. Oi? Amenizada, gerenciada, ou de que forma que a gente vai conseguir fazer com que esse idoso tenha melhor qualidade de vida, e às vezes por um longo período, né? Já diz longa permanência de idosos. Então, a gente tem a vigilância dos dados de uma maneira convencional, mas também temos a vigilância dos dados de uma maneira pouco convencional. Quando a gente pensa nos dados de mortalidade, por exemplo, as causas externas, acidentes de trânsito, lesões auto-infringidas, que seriam tentativas de suicídio, intoxicação endógena, exógena, etc. Tudo isso é vigilância em saúde, né? A vigilância ambiental, intoxicações ambientais, por produtos ou por situações, danos físicos, danos químicos, riscos físicos, riscos químicos, todos eles vão estar inseridos, então, na vigilância em saúde. Basicamente, a vigilância em saúde ela vai ter algumas condicionantes que são mais comuns para os municípios, como, por exemplo, nós vamos ter a vigilância epidemiológica, né? Nós vamos ter a vigilância sanitária, nós vamos ter a vigilância ambiental, vamos ter a saúde do trabalhador, às vezes vinculada também, que é bem comum e é necessário, vamos ter ainda o controle de zoonoses, que pode estar inserido na vigilância ambiental ou não, né? O mais comum quando se fala em vigilância em saúde, as pessoas vinculam vigilância sanitária, vigilância epidemiológica e os demais braços dela. A vigilância sanitária em si é uma questão bastante do dia a dia, né? Por quê? Porque se nós pensarmos em vigilância sanitária de produtos e serviços de saúde, consultórios, os mais diversos, salão de beleza, nós vamos pensar em consultórios médicos de outros profissionais, pensar em farmácia, a farmacovigilância,
farmácias de manipulação, indústria farmacêutica, indústria de cosméticos, né? Se a gente for só indústria de medicamentos em geral, nós temos um arcabouço aí, um cardápio de trabalho bastante extenso. A vigilância sanitária de alimentos é a mais corriqueira e a que demanda maior trabalho e também demanda as maiores intervenções, digamos assim, que daí são os processos, que você vai poder fazer a vistoria, você vai fazer a vistoria por demanda outorgada ou por demanda necessária, por exemplo, compulsória. Às vezes eu preciso deslocar uma equipe inteira da vigilância para fazer só as instituições de longa permanência do município, né, de longa permanência de idosos, as ILPIs dos municípios. Por quê? Porque tem todo um regramento sanitário que precisa ser atendido por essas instituições. É fácil? A maioria das instituições estão corretas? Não. É muito difícil, de maneira geral, não existir algum processo que esteja em falha em algum local. Mas a vigilância sanitária, aí falando inicialmente dela, ela antigamente ela tinha muito vínculo com o poder de polícia, que ela ainda tem. Contudo, as ações hoje são muito mais orientativas da vigilância sanitária do que punitivas. Por quê? Porque o processo de instrumentalizar e de educação nós temos que ser diariamente. As boas práticas, seja na instituição de longa permanência de idosos, ou num supermercado que sirva a refeição, ou mesmo num supermercado que manipule carnes e outros produtos, as boas práticas vão ter que estar sempre vinculadas. E isso não impede que aconteçam ações um pouco mais rigorosas, como intervenção, como interdições, como denúncia a crime. Dentro da minha vivência de vigilância sanitária, acho que eu levei, preso junto com a Polícia Militar e com a Polícia Civil, claro, mas pelo menos acho que uns 15 gerentes do supermercado, né? Então, eram coisas absurdas. Assim, geralmente, quando chega num ponto desse, assim, é porque o risco à saúde pública, o risco era iminente. Uma vez nós chegamos a fechar um supermercado inteiro de uma grande rede aqui, porque tinha tanta barata na área de venda, que geralmente a área de venda do supermercado não é uma área que você tenha tanta intensidade de fiscalização, porque geralmente são produtos mais já em embalagem primária bem condensada, organizados, rotulados, etc. Então, tem várias situações que a gente vai precisar intervir, como a intervenção em profissionais que não são habilitados para desenvolver determinada atividade, como optometria, por exemplo, né? Aqui no Brasil nós não temos a regulamentação dessa profissão com vias a fornecer uma licença sanitária, um alvará de funcionamento, entre, por exemplo, creches irregulares, creches clandestinas, ILPIs clandestinas também podem acontecer, né? Então, é bem comum. E também a vigilância sanitária na atuação da vigilância, então, e fiscalização dos estabelecimentos de saúde de alta complexidade ou da atenção terciária, que seriam a atenção mais hospitalar, que também demanda muito trabalho. Por exemplo, um hospital hoje a gente não consegue fazer com menos de 3 dias de visita. Ou seja, são 3 intervenções, porque, claro, que as equipes são multiprofissionais, que é importante salientar. Então, a diversidade de profissionais da vigilância sanitária hoje dá riqueza e como se diz, a perspicácia de você ter um olhar um pouco mais apurado em cima de situações de risco, né? Sempre avaliando o risco biológico, risco epidemiológico. Estabelecimentos de alto risco, que seriam para alimentos, estabelecimentos que comercializam e manipulam produtos de origem animal, de baixo risco epidemiológico, ou que tenham produtos de origem vegetal ou de manipulação menos controlada, e estabelecimentos, então, já de saúde, de maior risco para nós são as unidades hospitalares e são as ILPIs hoje. Na época da pandemia, as ILPIs foi muito complexo, principalmente por causa do surto dos casos de Covid,
e eram idosos que, geralmente, na ILPI, era muito difícil a gente ter um leito de isolamento para esses idosos, né? Então, a gente teve várias dificuldades, até mesmo com relação à própria legislação, que era mais branda nesse sentido, e a gente, como se diz, entendia também do momento que nós tínhamos que fazer alguma intervenção. Já na vigilância epidemiológica, né, nós temos várias outras situações, que seria a vigilância epidemiológica, muitas vezes nos municípios menores, está vinculada à vigilância sanitária. É bem comum ter o departamento de saúde e as vigilâncias estarem todas juntas. E por isso que eu falo que às vezes é mais fácil você ter uma sala de situação em municípios menores, porque tem as pessoas chaves que você sabe quem são. A vigilância sanitária é essa pessoa-chave, a vigilância epidemiológica é a outra pessoa-chave, então você vai ter sempre alguém importante que vai ter com relação a essa sala de situação. A sala de situação no município maior, ela vai ter uma missão, principalmente de fornecer em tempo real alguns dados que são necessários. Por exemplo, o que seriam para vocês indicadores que na gestão da vigilância em saúde seriam imprescindíveis para o município, para a organização e para a manutenção das atividades daquele município? Indicadores epidemiológicos. Acho que a gente sempre pensa inicialmente em taxas de natalidade e mortalidade, né? Que seria um dado bem fundamental que geralmente a vigilância tende a ter. E dentro dessas taxas de mortalidade, quais seriam as mais importantes para nós? Aí seriam as causas, no caso de mortes, né? A questão de faixa etária, os fatores de agravantes à saúde que levam à mortalidade, se é morte violenta, morte provocada por situações crônicas, né? Mas vamos pensar, Marcos, vamos seguir na taxa, na sala de situação. Na sala de situação, por exemplo, mortes violentas e mortes por causas externas, que não estão incluídas as violências e tal, você não vai ter é muito difícil você ter esse dado em tempo real, né? Agora, a taxa de mortalidade infantil, por exemplo, para nós, que é fundamental, nós podemos ter em tempo real, né? Francine, pode falar? Desculpa. Não, então eu queria falar também por questão de animais peçonhentos também, né? Que daí tem que ter uma vigilância em cima do local que tem esses animais, né? Aqui mesmo na minha cidade, esses tempos atrás, teve muitos escorpiões, assim, sabe? Teve uma criancinha que quase morreu. Venceslau Braz. Venceslau? Uhum. E daí teve uma criança que quase morreu, né? Porque o escorpião acabou mordendo ela no berço. Então, daí é uma questão que tem que envolver todo o trabalho da vigilância no local, para fazer uma varredura, né? Para descobrir. Daí você vai ter a vigilância ambiental, você vai ter a vigilância epidemiológica envolvida, isso. Você vai ter a imunização, né? Que vai estar contida junto. Então, para vocês verem, uma picada de escorpião, ela demanda toda uma sequência de dados que vão ser necessários para a gente entender. A questão da dengue também, né? A questão da dengue também envolve tudo isso, que daí tem que ser feita uma vistoria em todo um perímetro, né? Para descobrir onde é o foco, né? Recentemente teve uma criança aqui também que teve e fizeram uma varredura perto da casa dela, não acharam foco, e daí a mãe falou assim, o único outro lugar é na escola. Aí foram na escola e acharam o foco na escola daí. E na escola é ótimo, né? Porque ele distribui para a cidade inteira, praticamente. Né? Com certeza. Ainda mais né? Para a gente ver como a vigilância é bem vigiar mesmo, né? Ou seja, você estar vigilante, você estar com o olhar atento o tempo todo, né? Só vou voltar na taxa de mortalidade infantil, porque a taxa de mortalidade infantil para uma sala de situação ela é fundamental. Por quê? Porque ela, em tempo real, ela pode te conduzir a intervenções que você vai conseguir prevenir outras mortes ou outros óbitos, né? E não só na mortalidade infantil, mas também na mortalidade fetal. Antigamente, nós tínhamos, então, a taxa da mortalidade infantil como um ícone, digamos assim. Hoje, a mortalidade infantil caminha junto com a taxa de mortalidade fetal. Porque se eu tenho uma taxa de mortalidade infantil baixa e uma taxa de mortalidade fetal alta,
quer dizer que o meu serviço prestado para aquela mãe, ela quer dizer o quê? Que eu não estou dando nem a oportunidade daquela criança nascer, né? Então, a taxa de mortalidade fetal também hoje para nós compõe fatores super importantes. Pode falar, Marcos. Eu acho importante também porque aí tem a relação também com a questão do acompanhamento pré-natal, né? Que a gente vai intensificar ações na atenção primária. Eu lembro também, eu só não vou dizer com propriedade porque eu não me recordo, que existe algum índice em nível hospitalar que ele serve como um parâmetro para estipular ali que o hospital tem uma tolerância de morte neonatal que pode ocorrer, né? E a partir do momento que ele atinge esse parâmetro, ele passa a ser monitorado por comitês do Ministério da Saúde. Eu lembro desse parâmetro porque foi o que acabou decifrando ali o caso do fechamento do Hospital Evangélico em Ponta Grossa, né? Que era conhecido como um açougue, entre aspas, né? De mortalidade infantil, e acabou tendo uma seio das maternidades que levou ao fechamento do hospital. Aí eu lembro que esse parâmetro foi decisivo para considerar que o hospital ele já não suportava mais dar conta da assistência no parto ali. Na verdade, ele é multifatorial. Eu acompanhei bem e vivi essa questão do Hospital Evangélico aqui em Ponta Grossa, e foi muito chato, muito ruim, muito triste, digamos assim, dentro das questões. Por exemplo, se eu falar para vocês que teve uma morte de uma mãe por rafia intestinal, né? Tipo, então, na hora do parto cesáreo, a profissional acabou ferindo o intestino, fez uma peritonite, a mãe teve alta em 24 horas, o que não era recomendado, então, por isso que eu digo que é multifatorial todas essas questões, né? Tanto mortalidade materna, mortalidade infantil, mortalidade fetal. E ela foi liberada para casa, passou mal, voltou no dia seguinte, fizeram um hemograma para ela, os bastões acho que estavam em 13%, que estavam muito alto bastões, e essa própria profissional assinou embaixo, assim, exames dentro da normalidade alta programada. A mulher chegou em casa, no final da noite morreu. Era uma psicóloga, tinha 30 anos, gesta 2, era o segundo filho que ela tinha. Então, esse foi um caso. Um outro caso que eu acompanhei, eu fui fazer uma inspeção num domingo de manhã no Evangélico, em 2014, eu encontrei uma paciente que era de Ipiranga, às 9 da manhã. Eu voltei às 9 da noite, ela estava na recepção ainda, não tinha sido acolhida, e ela com trabalho de parto. Então, quer dizer, isso é vigilância, só que daí vem a questão da inferência política dentro disso, né? Saiu caro a intervenção e o fechamento do Hospital Evangélico para o Estado, saiu caro. Por quê? Porque, na realidade, os partos foram todos repassados para o Hospital Regional, que até então não tinha maternidade, né? Mas saiu muito barato para o Estado ainda pela quantidade de casos que poderiam vir a acontecer na sequência se o hospital permanecesse aberto. Troca de medicamentos sem rastreabilidade, por exemplo, de medicação, duas mães com o mesmo nome, uma fez parto cesáreo, outra fez parto vaginal, a medicação estava invertida, então eram N problemas, assim, com relação ao hospital evangélico. Como se diz? Mas também hoje nós temos problemas em outros hospitais, o próprio hospital regional hoje está em problema, deixa eu pegar aqui o último dado que eu tenho do hospital regional, até me alarmou bastante, foi a vigilância do número de partos cesáreos do hospital. Vou pegar aqui que eu vou... Opa. Deixa eu pegar aqui. Eu vou fazer uma série histórica para vocês ali. Se vocês falarem que fui eu que contei, por mais que esteja gravado, eu mato vocês, tá bom? Mas eu vou contar porque a data é pública. Foi apresentado numa reunião da mortalidade materno-infantil em Curitiba que eu faço parte. Vamos lá. Para vocês terem uma ideia como é importante fazer a vigilância da taxa de cesárea dos hospitais. Vamos lá. Hospital Regional de Ponta Grossa. Deixa eu achar aqui. O celular sempre é ruim de ver os dados, mas... Aqui, ó. Os partos começaram, então, o fechamento do Hospital Evangélico, pegando o gancho do Marcos, fechou em 2016, tá? Fechou, então, eles começaram. Em 2016, a taxa de parto e cesárea era de 35,4, uma taxa até tolerável. Em 2017 foi para 30,2, quase o ideal fazer o binômio 70-30, né?
entre parto cesáreo e parto vaginal. Depois passou para 29, depois para 29,7 em 2019. Até 2019 estava muito boa a taxa. 2020, 43% de parto... Não, desculpe. 2020, 37% de parto cesáreo. 2021, 39,7%. 2022, 43,8%. O que isso significa para nós? Isso significa, então, que a gente sabe que o parto vaginal é melhor para a mãe, é melhor para a criança, só que é pior muitas vezes para o estabelecimento. Por quê? Vamos ver se você dentro da vigilância dos recursos humanos agora. Pelo valor pago? Não é pelo valor, até. Não é pelo custo. É pela agenda do profissional que faz o parto. Por quê? Porque um parto vaginal, ele dura em média de quanto tempo? Ele se torna patológico depois de 18 horas, até depende muito da classificação na hora, etc. Mas um parto vaginal dura em média aí 12 horas de acompanhamento. Em 12 horas, quantas cesáreas, quantos partos cesáreos um profissional médico faz? Então, o que acontece? Muitas vezes os hospitais são reféns dos profissionais, da agenda deles. Eu vou estar disponível de tanto a tanto. Então, se está a termo e é possível nascer, então eu vou fazer partos cesáreos. E também tem uma outra questão, até uma questão mais cultural, no histórico da vigilância das próprias doenças, das violências obstétricas. Ou seja, hoje no Brasil é um empoderamento da mulher dizer que ela quer fazer um parto cesáreo por uma questão de proteção contra a violência obstétrica, contra o sofrimento desnecessário. E, na realidade, criou-se uma onda em cima do parto cesáreo, que ele é melhor, contudo, a gente sabe que, cientificamente, ele não é, porém, as questões são geracionais. Minha mãe sofreu no parto vaginal, minha filha sofreu no parto vaginal, minha neta sofreu no parto vaginal. Se eu puder escolher para fazer um parto cesáreo, de repente elas não vão sofrer. Então, é uma questão muito complexa hoje, cultural, de nós trabalharmos com o parto cesáreo. A gente tem alguns hospitais no Brasil que trabalham de uma forma muito rígida com relação a isso. A gente diz até que eles são muito parecidos com a Inglaterra da Margaret Thatcher. Tem o Hospital Municipal de Joinville, eles conduzem o parto. Se for para ser parto vaginal, eles vão fazer parto vaginal. Eles não dão a opção de escolha da mulher, explicam para ela, e apesar de existir legislação que hoje diz que a mulher pode escolher, eles conduzem no critério médico parto vaginal por ser a melhor escolha do infante, né? Essa é a justificativa. É muito complexo discutir isso. Eu não sou mulher, eu não vou ter um parto para dizer, ter essa vivência para poder explanar de uma melhor forma. Mas já, se vocês quiserem ver, eu vou colocar aqui, tem um documentário que foi gravado aqui na UEPG pelo... Quem Vê a Minha Dor. Depois eu passo para alguém ver a minha dor. E ele conta a história de mães que perderam os filhos nos seus partos, etc. e tal, né? E é bem interessante da gente verificar isso, e culturalmente como a gente ainda tem que trabalhar muito essa questão do parto vaginal versus parto cesáreo, versus mortalidade materna, versus mortalidade infantil, versus mortalidade fetal. Porque essas taxas de mortalidade, elas compõem o IDH, e para nós é muito importante enquanto isso, porque é um parâmetro mundial que nós conseguimos fazer uma comparação, e nós somos muito aquém com relação a isso em países até muito próximos de nós, como até Uruguai, Chile, etc., e que tem uma assistência do binômio mãe-filho de uma maneira bem mais efetiva na atenção hospitalar, não na atenção primária. Então, até nós temos no programa de Ciências Sociais Aplicadas, que do mestrado e doutorado, nós temos alunos da Argentina, e a gente tem conhecido um pouco da intervenção da saúde, etc. Então, é bem interessante a gente entender essas questões da mortalidade, que para nós, na vigilância em saúde, é extremamente importante.
Outra mortalidade também bastante importante são das doenças cardiovasculares, que na verdade é a nossa primeira colocada nas mortalidades em função de N fatores, né, multifatorial, o sobrepeso, a obesidade, a diabetes instalada, a hipertensão. Então nós temos hoje, dentro da transição epidemiológica que o Brasil vive, a questão hoje o brasileiro, ele come mais, né? Mas eu não posso dizer que ele come bem, ou que ele come com qualidade. E isso é muito próximo do que os Estados Unidos acontece. O que é mais barato? Você comprar carboidrato ou proteína? Né? Se a gente for fazer vigilância da obesidade aí. Carboidrato. Carboidrato é mais barato. Proteína é caro. Então a gente tende a comer mais carboidrato, porque nós precisamos se alimentar mais, porque a gente quer comer mais. Então a gente come menos proteína e mais carboidrato. Geralmente a gente vai ter sobrepeso. Vai ser difícil a gente não fugir dessa condição. E no sobrepeso nós vamos ter aí instalação então das doenças crônicas não transmissíveis, né, que seriam as condições crônicas. E nessa transição epidemiológica, o que aconteceu com o Brasil? As causas infecciosas são bem menores hoje, as causas crônicas são maiores. Então, claro que a nossa expectativa de vida aumentou, né? Se eu tenho menos causas infecciosas agudas, né, para levar a população a óbito, de outra maneira eu tenho mais condições debilitantes para que essa população vai viver mais, mas será que ela vai viver com qualidade? Ou vai viver com sequelas, com limitações em função das suas condições de vida e de alimentação e de moradia e de saneamento básico? Então, tudo isso vai influenciar na gestão da vigilância em saúde. Por quê? Porque se a gente for ver a questão hoje dos rótulos, né, que é a vigilância sanitária, hoje você vai ter lá, se você já pegar os pacotes de bolacha ou biscoito, não sei o que vocês utilizam a nominação, mas diz lá altamente rica em gordura saturada ou açúcares, ele vai ter algumas notificações, né? E até, por mais que tenha um benefício, que é a diminuição do tamanho das embalagens de chocolate, de bolacha, etc., as pessoas comem menos, né? Eu falo até por mim. Eu sou o último de 5 irmãos, então a minha vida sempre foi lutar por comida dentro de casa. Não assim, tipo, para não passar fome, né? Mas, tipo, uma bolacha, lá, a bolacha que você pegava, ela morria naquela hora, senão você nunca mais ia ver ela, né? Então, hoje, com o pacote menor, talvez quando eu era menor eu comesse menos, digamos assim. É meio lógico, mas colabora também. Então, a vigilância da obesidade, das condições crônicas, da hipertensão, a questão do sal. Geralmente o brasileiro come muito salgado e muito doce, são dois extremos, né? Então a gente vê pela comida em outros locais que a gente parece que é comida, a gente diz que é comida de hospital, mas a quantidade de sal que é utilizada é menor, em detrimento o pessoal utiliza bastante tempero, né? Então essa vigilância da obesidade, da nutrição, ela vai estar compondo tanto a vigilância sanitária, uma interface muito grande com a vigilância epidemiológica. E quando a gente pensa em saúde do trabalhador, de que maneira que nós podemos executar a vigilância? Não podemos? Não fazemos ou não sabemos? Eu falo pela UPA porque tem bastante notificação que abrem de acidente de trabalhos, né? As CATs que acabam abrindo lá, geralmente vem trabalhador com amputação de membros, ou que caiu por não ter IPI nesse sentido, né? Então, geralmente tem essas notificações de acidentes relacionados ao trabalho. É bem comum, né? É muito mais comum que a gente imagina. Fora que a gente sabe que, às vezes, quando o trabalhador ele não está vinculado ao INSS, ele não faz a notificação, né? Ele não vai ser notificado em si, ou quando é um pequeno acidente, também não vai ser notificado, ou quando, por exemplo, tem algum produto químico que gere um desconforto, aquele trabalhador, muitas vezes ele nem vai achar que aquilo como se diz, não poderia estar acontecendo. Então, a gente também ainda está engatinhando muito na saúde do trabalhador, na questão dos químicos, do ambiente físico,
das questões ergonômicas também, até para nós que trabalhamos em prefeitura, em hospitais, nos mais diversos locais, as pessoas não pensam na hora da aquisição do mobiliário da onde a gente vai trabalhar, quem que vai sentar naquela cadeira, de que forma que vai sentar. Outra questão também, por mais que a lei das licitações ajude muito no controle social e no controle de gastos e na idoneidade, digamos assim, do sistema, mas geralmente, às vezes, os produtos entregues não são dos melhores, tipo aquelas longarinas de unidade de saúde, todas quebradas, entre outras situações. É muito difícil, às vezes, a gente pensar em ergonomia quando a gente vai pensar em vigilância da saúde do trabalhador, né? E outra questão, se a gente for falar em saúde do trabalhador, como é que fica a nossa saúde mental do trabalhador? Como que é a vigilância do trabalhador, da saúde do trabalhador com relação à saúde mental? Se nós não tivermos programas para cuidar de nós que trabalhamos com os doentes ou com os nossos usuários, não tem, nós temos que ter cuidar de quem cuida, como se diz, né? Como se diz, você pode estar mensana corpo são, né? Mas na verdade, se a tua mente não funciona, teu corpo vai adoecer da mesma forma. Isso também é vigilância em saúde. Então, nós temos uma interface enorme, uma variedade enorme de situações de vigilância em saúde que são necessárias para a gente pensar. Uma outra coisa que eu queria falar com vocês é com relação aos planos de contingência, que são muito importantes para nós hoje. A gente aprendeu a duras penas. O Brasil só não foi um pouco pior na questão pandêmica, porque nós já tínhamos alguns planos de contingência com relação à gripe aviária, lá de 2003, 2004, que foram utilizados para subsidiar os planos de contingência com relação à pandemia. Eu não vou entrar em mérito de governo ou mérito de gestão de governo, porque, na realidade, eu acho que isso já é um assunto vencido, que não aconteceu nenhuma gestão. E por mais que nós tivéssemos construído um plano de contingência, ele não foi seguido com relação a isso, e a gente teve todo um tempo, digamos assim, desde os primeiros casos de forma pandêmica acontecerem na Itália e se distribuírem para nos prepararmos para a chegada da pandemia. Nós fomos muito incompetentes em alguns aspectos, né, por vários fatores. Mas para nós, enquanto município, enquanto Estado, nós temos que ter o nosso plano de contingência para os possíveis desastres que podem acontecer. Por quê? Por exemplo, numa enchente, quem é de Ponta Grossa, eu acho que eu nunca vivi aqui em Ponta Grossa situações bizarras de clima como a gente tem vivido no último mês, nos últimos 2 meses, com relação a enchente, falta de luz, alagamento, entre outras. Tem outros municípios, União da Vitória, que tinha aluno do mestrado, Palmas, nossa, N municípios cheios de problemas. Se a gente pensar em vigilância em saúde, o que acontece? Eu tenho uma enchente lá, um alagamento. Qual que é o risco maior para aquela população? Querendo ou não, algumas doenças infecciosas ainda que são presentes para nós, como a leptospirose, ela depende exatamente disso. Nós temos a piora da qualidade da água, piora menos oferta de alimentos, as pessoas tendem a comer alimentos com menos qualidade, com maior risco potencial de desenvolver alguma infecção. Então, na realidade, uma toxinfecção, uma infecção alimentar, nós temos que pensar, então, nesses planos de contingenciamento, por exemplo, desastres, deslizamento, enchente, ficar sem luz, por exemplo, uma cidade inteira ficar sem luz mais de 24 horas, nós temos que pensar onde que nós vamos tirar oxigênio, onde que nós vamos tirar gerador para manter equipamentos, para manter rede de frio de imunobiológico funcionando. Então, isso é gestão da vigilância em saúde, junto até mesmo com a sala de situação e a defesa civil do município, né? E a gente é muito pouco experiente nisso e faz muito pouco, desenvolve muito pouco isso no Brasil. A gente sempre pensa, o Brasil é abençoado, não tem guerra, não tem nada, mas a gente provoca o clima de uma maneira, a gente coloca a pauta ambiental sempre numa posição menos estratégica e às vezes a gente paga o que está acontecendo em função disso, né? Não é rápido, não é de uma forma aguda, mas a questão ambiental está se fazendo presente cada vez mais para nós. Não sei, a maioria de nós aqui no Paraná, nós tínhamos quatro estações do ano bem definidas.
verão, inverno, outono, primavera. Hoje em dia, eu não lembro, assim, a última vez que a gente teve estações do ano bem definidas para isso. Eu acho que dá para dizer que hoje a gente tem inverno e verão em meses em específico, mas de resto, a questão climática ainda vai influenciar muito na presença de novas doenças em zoonoses reemergentes, doenças infecciosas. Então, é bastante importante nós repensarmos a questão ambiental e pensarmos de que forma que nós podemos conter uma emergência sanitária pela vigilância em saúde. Isso é bastante importante para nós. Alguém vivenciou aí algum surto diferente? Professor, pegando esse gancho que você falou da questão de doenças emergentes, né? Tem um documentário na Netflix que fala sobre as pandemias no mundo, né? E até foi um documentário que eu acho que ele saiu um pouquinho antes da pandemia de Covid-19, se não me engano, ele saiu em 2019. E é bem interessante que ele fala sobre essa questão da pauta ambiental. A discussão é no sentido de que, à medida em que a gente provoca desmatamento, né, a gente potencializa a interação de vírus humanos com vírus de animais, né? E aí existem estudos que tem uma expectativa que, pelo menos a cada 10 anos, a gente vivencia uma pandemia a nível global. E à medida que existe a questão de desmatamento, né, a gente acaba reduzindo essa escala de tempo, né? E aí ele faz justamente esse aspecto do vírus do ebola, da gripe suína que teve, né? E aí a gente vê o cenário da Covid-19, que foi mais ou menos nesse cenário, né? Que aí ele traz justamente a questão do parâmetro de que zonas mais vulneráveis, no sentido de que tem populações que passam fome e acabam utilizando outras fontes de alimentos, né? Por exemplo, animais silvestres, eles estão mais suscetíveis a ter contaminação por carne que tem doenças transmissíveis, né? E aí, a partir disso, são focos de surtos epidemiológicos. É um documentário bem interessante, se não me engano, o nome dele é Pandemias. Eu já vi esse documentário, ele é muito bom, né? Eu não pude vincular ele até a disciplina de vocês por ser da Netflix, mas quem puder assistir, vale a pena mesmo, tá? O que eu ia colocar aqui para a Francine, ela está na fila. Então, professor, você está falando de novas doenças, assim, recentemente aqui na minha cidade, até na semana passada saiu a última criança. Houve um surto, assim, de mão, pé, boca, que é muito comum, né, ter essa mão, pé, boca. Mas 4 crianças do município, depois do mão, pé, boca, desenvolveram meningite viral. E todas começaram com os mesmos sintomas, feridinhas na boca, aí febre alta, perderam os movimentos, perderam assim mesmo, ficaram com as pernas bambas, moles. Inclusive o filho de uma amiga minha foi pro Pequeno Príncipe, ficou internado aí. E o Rafael, assim, fizeram o exame, a punção, deu positivo para meningite viral, mas quando fizeram a sorologia não encontravam vírus. Isso que eu coloquei ali para vocês, grave em metagenômica. Tá? Sim. E os 4 casos, professor, foram o mesmo, aconteceram os mesmos sintomas, com os mesmos sinais, todas as 4 crianças com mão, pé, boca, e perderam o movimento, ficaram extremamente sonolentas, febre alta. E como é que elas estão hoje? Estão todas ótimas, não ficaram com sequelas, sabe? Inclusive, um é filho de uma amiga muito próxima, minha mesma, que é o Rafael, e ele ficou, acho que 10 dias internado no Pequeno Príncipe, fizeram inúmeros exames lá, porque lá é outro nível, né, realmente, né? Fizeram eletroencefalograma, fizeram tomografia nele, e não acharam nada, não teve sequela, e ele, com o passar dos dias, tomando o antibiótico, foi voltando os movimentos, sabe? Mas assim, e tanto é que uma das mães aqui, é uma cidade muito pequena, né? Então todo mundo quer saber da criança. Uma das mães postava assim: não é meningite do filho dela, porque a sorologia tinha dado negativa, mas os médicos falam que tem que considerar a punção, né? Então Outra coisa, considera a punção e a clínica soberana. Exatamente.
Daí não achavam, porque geralmente é o vírus da herpes, né? Sim, não achavam. Nos 4 casos, não deu em nenhum deles. Assim, tanto é que a vigilância foi em cima das 4 mães, entendeu? Teve que notificar a regional, né? Porque foram casos totalmente aquém do que é o costumeiro, né? Não, quando eu falei para vocês gravem metagenômica, é mais ou menos isso que acontece. Você não consegue rastrear mais alguns tipos de vírus que já tem uma interface um pouco, é uma questão bem diferente do genoma deles com relação aos vírus comuns que causavam meningite. Às vezes é uma fração tão pequena, e às vezes na punção vai dar mais pela celularidade, etc e tal, né? E não vai dar, você não vai conseguir isolar esse vírus. E, na realidade, isso vai acontecer para várias doenças, para meningite, para raiva, tem acontecido nos Estados Unidos. Por exemplo, que nem a raiva nós não conseguimos controlar a raiva silvestre no Brasil e nem em nenhum lugar no mundo. Nós não temos como vacinar macaco, leão e qualquer outro mamífero assim, né? Então, sempre você vai ter o vírus rábico circulando. De alguma maneira ele vem. Nós temos a questão da febre maculosa das montanhas, da febre maculosa, que é mais comum pelo carrapato. Então, nós temos várias doenças, e essa interface que o Marcos colocou, da alimentação, de produtos de origem animal, de animais silvestres sendo alimentados em determinados países, hoje, uma doença, um surto que inicie lá na China, como aconteceu, em 24 horas está aqui no Brasil. O mundo é globalizado dentro da estrutura de transporte aéreo. Outra coisa, o que é o ar dentro de um avião? Ele faz com que haja um pool de bactérias, vírus, etc., faz uma distribuição ótima para todo mundo. Mas tem como a gente viajar sem passar por isso? Não. Então, a questão da vigilância da vacinação e da gestão da vacinação e da gestão de novas doenças e doenças emergentes é muito importante. Provavelmente tem que fazer o PCR desses pacientes e eles vão tentar identificar alguma coisa por metagenômica mesmo. Então, professor, agora você falou a questão das bactérias, eu sou fisioterapeuta. E está sendo muito comum eu pegar pacientes pós-operatórios e virem com infecção bacteriana, apresentarem infecção bacteriana uns 15, 20 dias após a cirurgia, sabe? E quando se faz o exame, dá negativo, mas assim, todos os sinais, febre, secreção, entendeu? A vermelhidão, né? O calor, o rubor, tudo presente. E faz o exame e não dá. É bem comum agora. O pior é que é assustador, né, gente? Bem assustador. A gente assim, a pandemia aconteceu. Não, a pandemia, ela de alguma forma, ela está acontecendo em algum lugar e alguma pandemia vai nos atingir em breve, né? A gente não é mensageiro do apocalipse isso aqui, mas é uma questão inevitável de acontecer. Agora, como é que nós vamos fazer a gestão dessa situação? Daí nós temos que pensar, né? Espero que a gente tenha aprendido muita coisa nessa pandemia que veio. Porque na última pandemia que a gente teve, que foi a febre espanhola, etc., né, a gente, como se diz, malmente tinha antibiótico, mas também a gente não tinha o mau uso dele, né? Então, também tem várias situações que vão se apresentar aí para nós nos próximos anos, que vão exigir a gestão da vigilância em saúde de uma maneira bem hard, até. Não vai ser nada leve, não. Vamos ver como é que as coisas vão acontecer. E também a questão da desigualdade social, ela é muito determinante para essas situações. Por exemplo, no Nordeste, você vai lá na Caatinga, o pessoal come calango, etc. Tá. Estão preocupados? Alguma preocupação com relação a alguma doença? Não. A pessoa está preocupada com a fome naquela hora. Por isso que às vezes falar assim que não pode dar comida, tem que ensinar a pescar. Vai ensinar a pescar, a pessoa não tem direito nem a vara. Como é que vai pescar? Então, tem que pensar várias vezes antes de tomar algumas posições com relação a isso, né? Programas de combate à fome sempre são bem-vindos, porque justamente eles também auxiliam a questão da saúde pública de maneira geral para nós, né? Evitam grandes internações por período muito prolongado e com um desfecho muito desfavorável. O que mais, pessoal? Acho que nesse cenário existe um ponto importante, professor, de se falar da questão do saneamento básico, né, que é um vetor bastante importante também quando a gente vai falar da questão de doenças, né, em públicos mais vulneráveis, né. Não são raros os casos que aparecem na UPA, lá que eu atendo, de leptospirose, né, e aí a gente vai notificar
e geralmente são regiões onde existem áreas de ocupação, onde não existe a mínima estrutura de saneamento básico, né, água encanada, e aí geralmente quando a gente vai fazer esse rastreio, vem quadro de diarreia associado, e a gente verifica que é água contaminada, né, então uma coisa acaba interligando a outra, né, o ambiente vulnerável também reproduz questões de doenças nesse sentido. O saneamento básico, para nós aqui no Brasil, ainda a gente tem uma ideia que canalizou, está feito, né? Água encanada, a água está encanada, ela está potável. O esgoto está canalizado, ele está completo. E, na verdade, menos da metade do esgoto no Brasil ele é tratado. Do que está, a gente aumentou bastante a questão do saneamento. Acho que a gente está fechando em 65%, ainda não é tão bom assim, mas aumentou bastante. Mas desses 65% do saneamento básico no Brasil, menos da metade é tratado. Então, na verdade, a gente só canaliza o cocô e joga ele para outro lugar, né? Cidades litorâneas fazem o emissário e jogam no meio do mar. Então, a gente, o homem é muito porco, né? Se a gente for ver assim de maneira geral, e é muito complexo isso. Mas a questão do saneamento básico, principalmente em área de ocupações, é muito complexo, né? A gente pensar em a questão de proteger fontes, banheiro, etc., ainda ela faz muita diferença numa questão de mortalidade e morbidade de doenças infecciosas, como doenças diarreicas agudas, que você mesmo relata, e a questão da leptospirose é que mais está presente nessas áreas. E para nós aqui em Ponta Grossa, colocar os acidentes com escorpiões também junto, porque geralmente as áreas ocupadas aqui no nosso município, ela está concorrente com os arroios, né? Então é muito comum ter escorpião, até pelas próprios arenitos que tem, coisa que é um ambiente bem próprio para eles. Mas escorpião, aranha, em todas as cidades tem aumentado bastante o número de casos. Fora as lagartas, etc., a questão de animais peçonhentos, né, principalmente serpentes, ela vai estar mais retratada em municípios menores, não tanto em municípios maiores, mas em menores com bastante incidência. Uma outra questão que até eu não falei, que até não é diretamente vigilância em saúde, mas tem relação, é a gestão dos resíduos, né? Dos resíduos, eu digo assim, dos resíduos de uma cidade, porque os resíduos de serviços de saúde são de responsabilidade nossa, em conjunto com o meio ambiente. Mas a questão se a gente conseguir diminuir a quantidade de resíduos, né, e a quantidade de plásticos também vai ser bastante interessante para nós nos próximos anos aí, porque hoje a gente sabe, para nosso colega ali de Venceslau, sabe que uma tampinha de garrafa, ela faz um ninho ótimo para o Aedes aegypti. Então, imagine quantos anos uma tampinha de garrafa ela pode servir para um Aedes aegypti. Então, Francine pode falar. Então, aqui no meu município, você falando disso, até de diminuir material, todos nós, funcionários da saúde, recebemos uma garrafinha e uma caneca recentemente, que foi uma campanha feita pela própria vigilância a respeito disso, que não usamos mais copo descartável, nós não podemos, apenas os pacientes podem usar, sabe? Lá cada uma tem sua garrafa e sua caneca personalizada, com o nome, identificando, e para diminuir mesmo essa questão desses materiais, assim. Isso é ótimo, porque na realidade você muda a concepção, e muda até para aquele usuário que utilizou o copo, ele pode, puxa, eu posso talvez trazer minha garrafinha, eu posso fazer isso em casa, você gera exemplo, né? Não adianta, a educação é o pilar, né, de tudo. A Rosinéia colocou ali que ela fez uma cirurgia há 60 dias e desde então apresenta seroma, porém sem sinais de infecção. E é um seroma extenso, Rosinéia? Não, professor, ele aparece e depois ele some, daí extravasa, aí para. Aí depois eu acho que deve fazer algum edema, né, para voltar de novo a fazer o seroma. Daí era só para complementar a fala da fisioterapeuta. Aí hoje mesmo eu mandei mensagem para minha fisioterapeuta, que eu também estou fazendo a readaptação. Readaptação não. Estou fazendo a fisioterapia e mandei mensagem para ela e ela me orientou a procurar o ortopedista que fez a cirurgia. Mas não apresenta sinal de infecção, ele só tem o extravasamento.
Às vezes pode ser por movimentação tecidual, né? Que às vezes começa a acontecer, daí tem ruptura, daí ele começa a fazer coleção novamente. Ele vai então. induzir, às vezes, acomodação de tecido também, às vezes demora um pouco mais. Uhum. Meu filho, acho que quando ele fez o joelho, a parte do enxerto atrás dele fez seroma, assim, e aí, tipo, foi mais ou menos nesse sentido, assim, não tinha sinal de infecção, mas ele sempre tava, ele voltava, ele passava umas semanas, daqui a pouco inchava novamente, fazia coleção, Uhum. mas nada Mas a infeccioso. preocupação é que meu organismo fez a rejeição do ponto interno. Ah, então é mais comum fazer seroma, isso é bem, bem comum daí. Ainda bem que ele não contaminou, porque às vezes faz daí sem o ponto tá contaminado, vai fazer coleção daí de abscesso mesmo. Aham. Mas, graças a Deus, assim, não tem sinais de infecção, só fica o vazamento mesmo, que é meio chatinho, né, mas Então tá, pessoal, conversamos, então, uma boa conversa, vamos ver o que vocês precisarem de mim, estou à disposição, nos encontramos lá nos fóruns, então. Tá joia? Obrigado a todos, boa noite, um bom descanso, boa semana, e seguimos a nossa luta.